O PSA alto pode ser um sinal de alerta, e se você não prestar atenção, pode acabar lidando com problemas sérios no futuro. Mas será que reduzir esse PSA faz diferença? Como saber se ele está mesmo indicando um risco? E mais importante, existe algum remédio que pode baixar esses níveis? No final desse vídeo, você vai saber tudo sobre isso. Então preste atenção, porque o que eu vou dizer pode mudar sua forma de enxergar esse exame e, quem sabe, até salvar sua vida. Vamos direto ao ponto. Você já parou para pensar no que realmente significa o PSA? Muita gente só associa esse exame ao câncer de próstata, mas ele é bem mais do que isso. O PSA é uma proteína que a próstata produz e tem uma função clara: ajudar a tornar o sêmen mais fluido para que os espermatozoides consigam se movimentar, ou seja, ele está presente no seu corpo naturalmente. Agora, o problema começa quando esses níveis aumentam além do esperado. Isso pode significar várias coisas: uma inflamação, uma infecção, um crescimento da próstata ou, em alguns casos, algo mais sério. E é exatamente aqui que você precisa prestar atenção. Imagine só, você faz um exame de rotina e, de repente, descobre que seu PSA está alto. O que isso significa? Será que você precisa se preocupar? Será que é câncer? Calma, nem sempre um PSA alto quer dizer que algo grave está acontecendo. Mas ignorar esse sinal também pode ser um erro fatal. O primeiro passo é entender os valores. Para homens até 60 anos, um PSA acima de 2,5 já acende um alerta. Acima dos 60, esse valor sobe para 4. Se o seu exame apontar algo além disso, você precisa investigar. E aqui entra a grande questão. Reduzir o PSA é mesmo necessário? Isso vai mudar alguma coisa na sua saúde? A verdade é que reduzir o PSA por si só não faz sentido se você não entender o motivo desse aumento. E esse é o maior erro que muitas pessoas cometem. Algumas querem simplesmente ver um número mais baixo no exame, mas não tratam a causa real do problema. O PSA não é o inimigo. Ele é um indicador. Ele está te mostrando que algo está acontecendo no seu corpo. Pode ser um simples aumento transitório por conta de uma relação sexual recente, ou pode ser algo mais preocupante, como uma inflamação na próstata que exige tratamento. Muitos homens entram em pânico ao ver um PSA elevado e começam a procurar soluções milagrosas. Mas calma, antes de qualquer coisa, é preciso entender se há realmente uma necessidade de baixar esse nível. Se você já fez todos os exames necessários e afastou a possibilidade de um câncer, não há motivo para desespero. Mas se o valor continuar subindo sem explicação, então é hora de agir. Uma das causas mais comuns para o aumento do PSA é a prostatite, uma inflamação na próstata que pode vir acompanhada de sintomas como dor ao urinar, desconforto ao evacuar e até aquela sensação incômoda de que a bexiga nunca esvazia completamente. Se você sente algo assim, fique atento. Nesses casos, um simples tratamento com antibióticos pode resolver o problema e, consequentemente, reduzir o PSA. Mas não basta tomar qualquer remédio por poucos dias. O tratamento de uma prostatite exige pelo menos 30 dias de antibiótico para ser realmente eficaz. Agora, se a sua próstata está aumentada, mas sem sinais de infecção, existem medicações específicas que podem ajudar. E sim, algumas dessas medicações reduzem o PSA. O problema é que isso não significa necessariamente que sua próstata está mais saudável, apenas que o valor do exame caiu. Por isso, não adianta simplesmente se apegar a números. O mais importante é saber se há algo de errado e como tratar isso corretamente. Declare: "Eu tenho esperança", se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados. Muitas pessoas perguntam: "Doutor, qual é o remédio que baixa o PSA?" A resposta é simples: finasterida e dutasterida. Essas substâncias são conhecidas por reduzirem os níveis de PSA pela metade. Sim, exatamente pela metade. Ou seja, se você tinha um PSA de 6 e começou a tomar uma dessas medicações, depois de alguns meses, seu exame pode apontar 3. Isso quer dizer que o problema sumiu? Não. Isso significa apenas que o remédio alterou o valor do exame, mas a situação da sua próstata continua a mesma. E é aqui que mora o perigo. Se você começa a tomar um remédio que reduz o PSA sem necessidade, pode acabar mascarando um problema real. Imagine que o PSA estava subindo por conta de um tumor inicial. Se você reduz artificialmente esse número, pode acabar atrasando um diagnóstico importante. Por isso, essas medicações só devem ser usadas quando há uma indicação clara, como no caso da hiperplasia prostática benigna
que causa dificuldade para urinar e pode comprometer sua qualidade de vida. Se você já notou sintomas como acordar várias vezes à noite para urinar, jato fraco, urgência para ir ao banheiro ou aquela sensação incômoda de que a bexiga nunca esvazia completamente, talvez seja a hora de considerar um tratamento. Mas, novamente, não é só porque um remédio reduz o PSA que ele deve ser usado sem critério. Tudo precisa ser avaliado caso a caso. Escreva "Eu confio em Deus" se acredita que o melhor ainda está por vir. Muitos homens também perguntam se existem formas naturais de reduzir o PSA. Há diversas teorias por aí, desde o consumo de licopeno, presente no tomate, até o uso de fitoterápicos como a semente de abóbora. Mas a verdade é que não há comprovação científica de que esses métodos realmente reduzem o risco de problemas na próstata. O que se sabe é que manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente e evitar hábitos que inflamam o organismo pode ajudar a manter sua saúde em dia. E não podemos esquecer de um detalhe muito importante. Exames preventivos são essenciais. Mesmo que você esteja sem sintomas, é fundamental acompanhar seus níveis de PSA regularmente, principalmente depois dos 50 anos. Um PSA alto pode significar várias coisas. E quanto mais cedo você identificar um problema, maiores são as chances de tratá-lo sem complicações. Deixe "Eu confio" se acredita que Deus está preparando melhor para a sua vida. Agora me diga, você já fez seu exame de PSA recentemente? Se não fez, não adie mais. A sua saúde não pode esperar. Mas lembre-se, não basta apenas olhar para o número do exame. O importante é entender o que ele está te dizendo sobre a sua próstata. E se o seu PSA estiver alto, não entre em pânico, mas também não ignore. Cada caso é único e só uma avaliação detalhada pode te dizer o que realmente está acontecendo. E você já conhecia todas essas informações sobre o PSA? Comente aqui sua opinião e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Escreva "Jesus, eu confio em vós" se acredita no poder transformador de Deus. Você já parou para pensar no que pode acontecer se você ignorar um PSA elevado? Talvez agora pareça apenas um número no seu exame de sangue, mas o que está por trás desse número pode definir o futuro da sua saúde. Será que sua próstata está tentando te avisar de algo sério? Será que você pode estar carregando um problema silencioso que cresce sem dar sinais até ser tarde demais? Acredite, muita gente descobre o problema quando já não há mais tempo para agir. E se você está aqui, lendo isso, não pode ser mais uma dessas pessoas. Você precisa saber o que está acontecendo com o seu corpo antes que seja tarde demais. Muitos homens acham que só devem se preocupar com a próstata depois dos 50 anos. Mas e se eu te disser que isso pode ser um erro fatal? Existem casos de PSA elevado em homens muito mais jovens. E ignorar os sinais pode custar caro. O câncer de próstata, quando detectado no início, tem altas chances de cura. Mas quando os sintomas aparecem de forma mais agressiva, pode ser tarde demais. Você está disposto a correr esse risco? Você está preparado para ouvir um médico dizendo que o problema poderia ter sido evitado se tivesse sido tratado antes? Agora, uma pergunta importante. Você tem sentido mudanças na sua urina? Está acordando mais vezes à noite? Tem sentido que o fluxo está mais fraco? Sente que a bexiga nunca esvazia completamente? Esses sintomas não surgem do nada. Eles podem ser um aviso silencioso do seu corpo de que algo não está certo. E o que muitas pessoas fazem? Simplesmente ignoram. Acham que é coisa da idade, que vai passar, que é só um desconforto temporário. Mas e se não for? E se for um problema que, sem tratamento, pode te levar a uma complicação grave? O PSA é apenas um indicador, mas ele pode ser a chave para detectar algo muito maior. Algumas pessoas acham que se o exame está um pouco acima do normal, basta esperar. Mas esse é um erro que pode custar caro. O PSA pode subir lentamente ou pode disparar de uma hora para outra. E quando isso acontece, o tempo não está mais ao seu lado. Você pode estar alimentando um problema silencioso, algo que cresce dentro de você sem que perceba. Não se engane, o câncer de próstata é traiçoeiro. Ele não avisa, ele não dói, ele não dá sinais claros no começo. E quando você sente algo, pode ser tarde demais. Agora, imagine que você tem a chance de agir hoje, agora mesmo, antes que o problema cresça, antes que você se veja preso a tratamentos longos e dolorosos, antes que um médico olhe nos seus olhos e diga: se tivéssemos descoberto isso antes, as chances seriam maiores. Você quer esperar para ouvir essa frase? Ou quer tomar uma atitude agora e evitar que isso aconteça? Declare:
eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E aqui está outro ponto crucial. Você sabia que o PSA pode estar alto por causas que não têm nada a ver com câncer, mas que ainda assim precisam ser tratadas? Inflamações, infecções, hiperplasia prostática benigna, tudo isso pode fazer seus níveis subirem e trazer riscos para a sua qualidade de vida. Mas como saber o que realmente está acontecendo? Como separar um aumento inofensivo de um aumento perigoso? A resposta está nos detalhes. Se você fez um exame e seu PSA veio alto, o que fazer? O primeiro passo é repetir o exame em algumas semanas, evitando qualquer fator que possa alterar o resultado. Nada de andar de bicicleta, de moto, de ter relações sexuais ou de fazer esforço excessivo antes do exame. O PSA é sensível e esses fatores podem gerar falsos alarmes. Mas se mesmo depois desses cuidados o PSA continuar alto, então você precisa agir rápido. Muitos homens demoram meses até anos para tomar essa atitude. Mas o que acontece nesse meio tempo? A próstata continua mudando. Se for um tumor, ele continua crescendo. Se for uma inflamação, ela continua se espalhando. O tempo pode ser seu maior aliado ou seu pior inimigo. Qual lado você quer escolher? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Agora talvez você esteja pensando, mas eu me sinto bem, não tenho sintomas graves. Será que preciso mesmo me preocupar? Essa é a armadilha. O câncer de próstata, em muitos casos, cresce em silêncio. Ele se instala sem avisar. Não dói, não incomoda. E quando você sente algo, pode ser porque ele já está avançado. Você quer mesmo esperar até esse momento? Você quer correr o risco de deixar sua saúde nas mãos da sorte? E não pense que o PSA alto é um problema apenas para homens. Se você tem um marido, um irmão, um pai ou um amigo que nunca fez esse exame, pode estar deixando alguém que ama em risco sem saber. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se a informação certa tivesse chegado na hora certa? Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Agora vamos falar sobre o que pode ser feito. Existem formas de reduzir o PSA naturalmente? Sim, mas com limitações. Alimentação equilibrada, atividade física e controle do estresse podem ajudar a manter sua próstata saudável. Mas se o problema já existe, só mudanças no estilo de vida não serão suficientes. E quanto às medicações? Como eu já disse, finasterida e dutasterida podem reduzir o PSA pela metade. Mas será que isso resolve o problema? A resposta é não. Elas não tratam a causa do aumento, apenas mudam o número no exame. Então, se você quer uma solução real, precisa ir além. Precisa entender se há uma inflamação, uma infecção ou um crescimento anormal na sua próstata. E lembre-se, o acompanhamento é essencial. Um exame isolado não diz tudo. O mais importante é acompanhar a evolução dos seus níveis de PSA ao longo do tempo. Se eles estiverem subindo constantemente, é um sinal claro de que algo precisa ser investigado. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Então, o que você vai fazer agora? Vai ignorar esse alerta e continuar vivendo sem saber o que está acontecendo dentro do seu corpo? Ou vai agir agora, buscar ajuda e garantir que sua saúde esteja protegida? Se você se preocupa com sua vida, se preocupa com sua família, se preocupa com aqueles que te amam, tome essa decisão hoje. Faça seu exame. Investigue. Não espere que os sintomas apareçam para tomar uma atitude. Sua vida pode depender disso. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você acha que tem tempo, não é? Acha que pode deixar para depois, que não há urgência, que amanhã você resolve. Mas e se eu te dissesse que muitos homens pensaram exatamente assim antes de receberem um diagnóstico devastador? O câncer de próstata não avisa. Ele não manda sinais claros no começo. Ele simplesmente cresce, silencioso, até que um dia, quando finalmente se manifesta, pode ser tarde demais. E então, o que resta? Arrependimento. O que você prefere? Passar pelo desconforto de um exame simples agora ou encarar um tratamento doloroso e agressivo no futuro? Porque essa é a escolha que você está fazendo, mesmo que ainda não tenha percebido. Cada dia que passa sem investigar o PSA alto pode ser um dia a menos para tomar uma atitude antes que o pior aconteça. Você quer ser aquele que lamenta as oportunidades perdidas ou aquele que agiu a tempo de proteger sua vida? E não pense que isso só acontece com os outros.
Você já parou para se perguntar: e se for comigo? E se nesse exato momento algo estiver crescendo dentro de você, sem dar sinais, sem te avisar? Você já viu histórias de homens que descobriram o problema quando já não havia mais solução? Já parou para pensar que você pode estar a um exame de distância de mudar seu destino? Declare: eu tenho esperança. Se você acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados, agora vamos ser diretos. O que você está esperando? Esperando sentir dor? Esperando que os sintomas se agravem? Esperando que um médico diga que é tarde demais? Você realmente quer esperar o pior para tomar uma atitude? Ou prefere agir agora, enquanto ainda há tempo de prevenir algo irreversível? Muitas pessoas cometem o erro de pensar que a ausência de sintomas significa a ausência de doença. Mas a verdade é que o câncer de próstata é traiçoeiro. Ele se desenvolve lentamente, sem pressa, mas quando finalmente aparece, pode já ter tomado conta da sua vida. E aí o que resta? Cirurgias invasivas, tratamentos agressivos, quimioterapia, radioterapia, medicamentos com efeitos colaterais brutais. Você realmente quer se submeter a isso? Ou prefere escolher um caminho mais seguro agora? Fazer o exame, acompanhar os resultados, identificar qualquer alteração antes que seja tarde. Você não precisa esperar o pior para agir, mas precisa agir antes que o pior aconteça. E não pense que você está sozinho nisso. O que acontece com você impacta diretamente as pessoas que te amam. Sua esposa, seus filhos, seus netos. Você já imaginou a dor que seria para eles te verem sofrendo, lutando contra algo que poderia ter sido evitado? Você realmente quer impor essa dor a eles? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém! Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Agora vamos falar sobre um erro fatal que muitos homens cometem. Alguns fazem o exame uma vez, veem que o PSA está um pouco alto e ignoram. Ah, não é nada, só pensam. Mas e se for? E se esse pequeno aumento for o primeiro sinal de algo que está prestes a se tornar um problema gigantesco? Você está disposto a correr esse risco? Você precisa entender que o PSA não pode ser analisado de forma isolada. O mais importante é o comportamento dele ao longo do tempo. Se você fez o exame e o resultado veio um pouco acima do normal, o certo a se fazer é repetir o exame depois de algumas semanas e observar a tendência. Ele está subindo? Está dobrando rapidamente? Isso pode ser um sinal de alerta. E aqui está um detalhe que muita gente ignora. Quando o PSA sobe de forma acelerada, o risco de câncer de próstata aumenta significativamente. Se o seu PSA dobrou em menos de um ano, isso pode indicar que algo grave está acontecendo. Você quer mesmo ignorar esse sinal? Escreva: eu confio em Deus, se acredita que o melhor ainda está por vir. Mas e se o seu PSA estiver alto e o médico disser que não é câncer? Isso significa que está tudo bem? Não necessariamente. Um PSA elevado pode indicar outros problemas, como inflamação crônica na próstata, infecção ou até um crescimento benigno da glândula. E sabe o que isso significa? Que sua qualidade de vida pode estar em risco. A próstata aumentada pode dificultar sua urina. Você pode começar a acordar várias vezes à noite. Pode sentir ardência. Pode sentir que nunca esvazia completamente a bexiga. Isso não é normal. E o pior, quanto mais tempo você deixar isso sem tratamento, mais difícil pode ser reverter os danos. Você quer mesmo esperar até que sua vida diária se torne um pesadelo? E se eu te dissesse que muitos homens acabam na mesa de cirurgia simplesmente porque ignoraram os sinais? Que muitos poderiam ter evitado uma cirurgia dolorosa se tivessem investigado o problema cedo? O que você acha que é mais fácil? Um simples exame de sangue agora ou um procedimento invasivo no futuro? Declare: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Agora vamos falar sobre outra questão: as medicações que reduzem o PSA. Muita gente pensa que basta tomar um remédio para baixar o número no exame e pronto, problema resolvido. Mas essa é uma armadilha perigosa. Finasterida e dutasterida podem reduzir o PSA pela metade. Isso significa que se o seu PSA era 6, ele pode cair para 3 apenas pelo uso da medicação. Mas e se esse 6 estivesse indicando um problema real? E se o PSA caiu artificialmente, mas o problema continuou se desenvolvendo dentro da sua próstata? Esse é o perigo. Muitos homens tomam esses remédios sem saber que podem estar mascarando um problema sério. Um câncer pode continuar crescendo sem que os exames revelem isso, simplesmente porque a medicação escondeu os verdadeiros níveis do PSA.
Você quer correr esse risco? E aqui está outra verdade que ninguém te conta. Não existe nenhuma medicação que previna o câncer de próstata. Não adianta tomar remédios esperando que isso vai impedir o problema de aparecer. O único jeito de garantir que você está seguro é fazendo exames regulares e acompanhando sua saúde de perto. Escreva "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Então me diga, o que você vai fazer agora? Vai continuar ignorando esse alerta? Vai deixar para depois? Vai esperar até que os sintomas apareçam e o problema se torne incontrolável? Ou vai tomar uma atitude agora e garantir sua saúde enquanto ainda há tempo? Se você se preocupa com a sua vida, se preocupa com sua família, se preocupa com aqueles que te amam, faça algo hoje. Não adie mais. Marque seu exame. Fale com seu médico. Não deixe que um problema silencioso tome conta de você sem que perceba. E se você conhece alguém que precisa dessa informação, compartilhe agora. Você pode estar salvando uma vida. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Agora imagine que você está diante do médico, sentado naquela cadeira fria, esperando o resultado dos exames. Você já sente o coração acelerado, as mãos suando. E então, o médico olha para você, respira fundo e diz: temos um problema. O que você sente nesse momento? Medo? Arrependimento? Desejo de voltar no tempo e ter feito esse exame antes? Porque essa é a realidade de muitos homens que ignoraram os sinais. Eles tinham tempo, eles tinham chances, mas não fizeram nada. E sabe o que é pior? Muitos desses homens não perceberam os alertas. Eles pensavam que estavam bem, não sentiam dor, não notavam nada de diferente. Mas dentro deles, um problema estava crescendo. E quando descobriram, já não havia mais como voltar atrás. Você quer ser um desses homens? Quer arriscar sua saúde por medo de um exame simples? Porque essa decisão não envolve só você. Envolve sua esposa, seus filhos, sua família. Você realmente quer que eles passem pelo sofrimento de ver você lutar contra algo que poderia ter sido evitado? Declare: eu tenho esperança. Se acredita que a prevenção é a melhor escolha. E se eu te disser que às vezes um PSA alto não é câncer, mas ainda assim pode arruinar sua vida? Você sabia que uma próstata aumentada pode te fazer perder noites de sono, te obrigar a levantar várias vezes para ir ao banheiro, fazer você sentir dores e desconfortos que pioram com o tempo? Talvez hoje isso pareça apenas um incômodo. Mas e quando você não conseguir mais dormir uma noite inteira porque precisa ir ao banheiro de hora em hora? E quando a dor ao urinar for tão forte que cada ida ao banheiro parecer um castigo? E quando sua intimidade for afetada porque sua próstata está comprometendo sua vida sexual? Isso não é exagero. Isso é a realidade de quem ignora os primeiros sinais. O PSA alto pode ser um aviso, um alerta de que algo precisa ser feito. E a pior coisa que você pode fazer agora é ignorar esse alerta. Mas, doutor, eu nunca tive problemas de próstata antes. Ótimo. Mas será que isso significa que você nunca terá? O câncer de próstata não escolhe idade, não escolhe quem se cuida e quem não se cuida. Ele pode acontecer com qualquer um. E quanto antes for descoberto, maiores as chances de evitar que ele destrua sua vida. Escreva: eu confio em Deus. Se acredita que cuidar da sua saúde também é um ato de fé. E agora eu te pergunto: quanto vale a sua vida? Quanto vale sua tranquilidade? Quanto vale saber que você fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger sua saúde? Porque a verdade é essa: se você não tomar uma atitude agora, talvez não tenha mais tempo depois. E o pior erro que você pode cometer é achar que o PSA alto não significa nada, porque às vezes ele realmente não significa. Mas às vezes ele é o primeiro aviso de um problema sério que ainda não deu sinais. E se for câncer? E se essa for sua única chance de descobrir a tempo? Você vai ignorar? Vai adiar? Ou vai tomar uma atitude antes que seja tarde demais? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora, se você chegou até aqui, é porque está começando a entender a seriedade do que estamos falando. Você já percebeu que não pode ignorar um PSA alto. Mas e agora? O que fazer? O primeiro passo é simples. Repita o exame. Muitas vezes, um PSA alto pode ser apenas um aumento transitório. Mas se ele continuar elevado, não o ignore. Converse com um urologista. Faça os exames necessários para entender o que está acontecendo. Pode ser uma inflamação? Pode. Pode ser uma infecção? Sim. Pode ser um crescimento benigno da próstata? Pode. Mas e se for algo mais? Você não vai querer descobrir tarde demais.
Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que confiam nele. E sabe qual é outro grande erro que muitos cometem? Achar que um exame negativo significa que estão 100% seguros. O PSA é um exame importante, mas não é infalível. Ele pode estar normal e ainda assim haver um problema escondido. Por isso, exames como a ressonância da próstata e a biópsia são essenciais se houver qualquer suspeita. Mas você só vai descobrir isso se decidir agir agora. E aqui vai um alerta. Você pode estar tomando medicações que alteram o PSA sem saber. Se você usa remédios para queda de cabelo, por exemplo, seu PSA pode estar artificialmente baixo. Isso significa que seu exame pode parecer normal quando na verdade não está. Você quer confiar cegamente em um número alterado? A única maneira de ter certeza sobre a sua saúde é através de um acompanhamento completo. Escreva "Eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora me responda. Quantos homens você conhece que nunca fizeram esse exame? Quantos pais, maridos, irmãos ou amigos estão vivendo no escuro, sem saber o que pode estar acontecendo com a própria saúde? Se você conhece alguém que ainda não fez esse exame, compartilhe essa mensagem. Você pode estar salvando uma vida, porque no final das contas, a decisão está nas suas mãos. Você pode continuar ignorando, fingindo que nada está acontecendo. Ou pode tomar uma atitude agora, enquanto ainda há tempo. O que você vai escolher? Declare: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que cuidar da saúde é também um ato de fé. E agora chegamos ao momento da verdade. O que você vai fazer com tudo isso que acabou de ouvir? Vai fechar essa página e fingir que nada aconteceu? Vai continuar levando sua vida como se nada estivesse errado, esperando que o tempo resolva por conta própria? Ou vai tomar uma atitude hoje, agora, antes que seja tarde demais? Porque a verdade é uma só. A sua saúde está em suas mãos. Você já viu o que acontece com quem ignora os sinais. Você já sabe que o PSA alto pode ser um alerta de algo maior. Você já entendeu que esperar pode ser a pior decisão da sua vida. Então, por que adiar? Você tem duas escolhas neste momento. 1. Deixar para depois, arriscando tudo, esperando que o destino resolva o problema por você. 2. Agir agora, marcar um exame, buscar um médico e garantir que sua saúde esteja protegida. O que você escolhe? Não há vergonha em sentir medo. O medo pode nos paralisar ou nos fazer agir, mas a escolha é sua. Você pode deixar que o medo te impeça de buscar ajuda, ou pode usá-lo como combustível para tomar a decisão certa. Se você tem família, se você tem pessoas que te amam, se você tem sonhos para o futuro, não jogue isso fora por causa de um simples exame. Se sua saúde está em risco, sua vida está em risco. E se sua vida está em risco, tudo o que você construiu pode se perder. Você quer mesmo correr esse risco? Declare: eu confio em Deus, se acredita que Ele quer o melhor para a sua vida. Agora é com você. O tempo está passando, a decisão está em suas mãos. E quando olhar para trás, daqui a alguns anos, o que você quer sentir? Alívio por ter agido a tempo? Ou arrependimento por ter ignorado os sinais? A escolha é sua. Mas lembre-se, o tempo não espera. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Salve essa informação. E tome uma atitude agora, porque amanhã pode ser tarde demais.